Amém. Como eu falei já anteriormente, o livro de Atos está dentro de um gênero literário chamado narrativa histórica. Narrativa porque ele cumpre, e muito bem, ah, um formato de conto de uma realidade. Uma história que é narrada com o máximo de detalhes possível. Então é um livro histórico no qual você terá uma abordagem de vidas de povos ou de indivíduos e principalmente da ação de Deus por meio no seu espírito na igreja do Senhor naquele momento. O autor do livro histórico de Atos é o mesmo autor do terceiro evangelho, Lucas. Então, esse é o segundo livro que ele escreveu. A data varia muito de acordo com vários estudiosos, até do ano 60 depois de Cristo ao ano 112, 114 depois de Cristo. Então, é um tempo muito prolongado, tendo o centro a melhor opção para a maioria dos estudiosos. Está entre os anos 60 e 83 depois de Cristo. O relato histórico de Atos é maravilhoso, porque ele dá uma continuidade aos evangelhos. É por isso que no primeiro capítulo você tem esse diálogo maravilhoso de Jesus com os seguidores e a afirmação de Cristo para os seus seguidores que eles deviam ficar em Jerusalém por um determinado tempo, até que fossem profundamente tomados pelo Espírito Santo. E a partir daí, todo o relato histórico do livro dos Atos fala exatamente da obra do Espírito Santo. Como o Espírito Santo agiu, como ele iluminou, como ele transformou a perspectiva da igreja naquela época e como ele capacitou grandes homens, como Estevão, como Paulo, como Pedro e muitos outros que estão inseridos nesse contexto histórico a propagar o evangelho da salvação. Então a ordem foi: vocês ficarão aqui até que vocês sejam revestidos do poder. E o revestimento do poder não tinha finalidade de fortalecimento apenas, para que fosse uma igreja forte, sólida, crescente, em expansão, e uma igreja acomodada. Como eu já falei aqui em outros momentos, o rebanho de Cristo não é rebanho de engorda. Aqui ele nos alimenta, aqui ele nos fortalece, para que nós saiamos daqui e produzamos frutos. Então a igreja não pode estar acomodada, a igreja não pode estar na expectativa de estar junto, louvando, adorando e ouvindo um bom sermão apenas. Não é essa a sua missão. Quando Ele nos abençoa, quando Ele fala conosco, quando Ele nos fortalece, quando Ele nos trata, quando Ele opera grandes maravilhas em nossas vidas, há uma finalidade: para que cumpramos a missão que Ele nos deu: ir e anunciar o Evangelho. Então a ordem de Cristo é: fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, e vocês serão minhas testemunhas. A partir de Jerusalém, Bauru é o nosso campo missionário. A sua vizinhança é o seu campo missionário. Os amigos do seu trabalho é o seu campo missionário. A sua casa, que significa os seus parentes próximos, que dividem o mesmo teto contigo, e os parentes que estão em outros lugares, é o seu campo missionário. A grande questão para muitas pessoas
é uma perspectiva futura de missões. Isso está muito no coração de jovens. Eu quero ser missionário na China, na Índia. África tem sido o objeto principal, talvez pelo contexto histórico da escravidão, da pobreza, de crianças que morrem com fome. Mas aí Jesus já tem para nós uma grande lição dizendo: se vocês não aprenderam a ser missionários, onde vocês estão inseridos, vocês não estão prontos para sair na esquina da sua casa. Então é um contexto histórico atual, porque aparentemente a igreja vive a mesma crise daquela época. Ela está acomodada. A grande ação do Espírito Santo aconteceu. As pessoas foram tomadas pela alegria do Espírito. Não se falava em outra coisa senão o derramamento abundante da obra do Espírito Santo. E a igreja, tomada por aquela alegria que teria a finalidade dada por Cristo de ir, não foi. E ficou reunida em Jerusalém, crescendo. Batismo com 3.000 pessoas. E é gostoso participar de uma igreja que está em crescimento, em avivamento. Pessoas novas chegam, as novas culturas são inseridas na nossa cultura e a igreja toma uma dimensão muito melhor e diferente da anterior. É bom estar em crescimento. Mas não é essa a finalidade da igreja. Então, daí Deus, olhando para aquela forma cômoda da igreja, falou: vocês estão tranquilos demais. Está muito fácil. Vocês não entenderam que no reino o crescimento é para dividir e não para agrupar, não para encher. Se cresce para dividir, se cresce para tomar conta, se cresce para expandir, e vocês não entenderam isso. Daí surgiu uma perseguição. Então aquele relato maravilhoso de Atos 2, do 42 ao 47, que é uma poesia dentro do contexto histórico, de como viviam os convertidos, é um texto maravilhoso. Aquele relato passa a ter um novo significado, porque o povo perseguido se espalhou para vários lugares. Então há momentos que vêm perseguições, há momentos que vêm crises, há momentos que vêm sofrimentos na igreja do Senhor, e em muitos momentos, isso é justificável por causa de uma igreja cômoda. Ela não pode ficar dentro do templo, ela não pode ficar se alimentando, ela não pode ficar se inchando. O que nós recebemos de graça nós devemos oferecer. E é nessa perspectiva que nós temos o capítulo 3. Ainda em Jerusalém, esses dois grandes homens estavam indo ao templo. E a perspectiva da nossa reflexão agora é oração e evangelização. É uma combinação poderosa. É uma combinação que tem resultados. Quer ver vidas transformadas? Ore e evangelize. As duas coisas caminham de mãos juntas. Uma igreja ou pessoas que formam a igreja, que tem apenas uma prática de oração missionária, e ora pelas missões, e ora pelo crescimento da igreja local, sem contudo evangelizar, as suas orações têm sido vazias. Do outro lado, uma igreja ou pessoas que formam uma igreja, que querem evangelizar e saem toda hora e levam folheto para todo que é canto, sem ter uma prática de oração, ele não está oferecendo a essência do evangelho. Quando você olha para o ministério de Cristo, e que traz de forma muito bem clara o reino de Deus, a pregação de Cristo foi continuamente regada em oração. Ele orava antes, orava depois, em todo o tempo ele estava orando,
para que a vontade de Deus fosse estabelecida. O apóstolo Paulo, o grande pregador aos gentios, um dos maiores missionários que já pisaram sobre o solo da terra, tinha uma prática de evangelização contundente, poderosa, um extremo e profundo conhecedor da cultura, da linguística, da filosofia, um homem altamente intelectual, que levou milhares de pessoas ao reino de Cristo, mantinha uma prática de oração. E é isso que nós estamos vendo no texto. 2 discípulos, pregadores da palavra, homens importantes da história da igreja do Senhor nos primeiros séculos, e que estavam indo para o templo por volta das 15 horas orar ao Senhor. É a primeira lição que nós temos. Qual a importância da oração na sua vida? Já parou para pensar? Grande parte da nossa igreja, que agora de manhã está bem desfalcada, trabalha todos os dias no período da tarde. Mas outra grande parte não trabalha. Nossa igreja é formada pela bondade do Senhor de grandes números de aposentados. De pessoas que têm uma vida já nesse plano da melhor idade, terceira idade, como você quiser definir aí. Mas extremamente saudáveis, fortes. Irmãos e irmãs aí de 85, 90 anos que são mais fortes que a gente, que está beirando os 50. Né, Fabinho? Visito umas irmãs aí, com a intenção de abençoá-las, de conversar com elas, de alegrá-las, eu que saio de lá desafiado. Elas são cheias de alegria, de esperança. E se não são os filhos cercando eles estão aí no mundo solto, anunciando, dirigindo, participando disso e daquilo. É uma igreja que tem uma grande parcela de pessoas que estão, durante esses períodos da tarde, sem trabalhar. Aí eu pergunto para você, se nós abríssemos aqui diariamente o templo para que nos períodos da tarde nós orássemos, quantas pessoas viriam aqui? Você viria? Eu já tive essa experiência de abrir templos ou para oração de manhã, 6 horas da manhã. Até pensei em fazer isso aqui também. Porque daí o povo passa a hora, coisa rápida, e já vai para o trabalho. No começo foi uma beleza. Mas começa a dar 2, 3 meses, o povo some. Aí fica pastor, presbíteros e alguma liderança. E daí no final só fica o pastor. Período da tarde é a mesma coisa. Quando você e eu não entendemos a importância da oração nas nossas vidas, nós não entenderemos a missão de evangelizar. Esta é a grande questão. E é uma questão simples, lógica. Porque se oração é a relação com Deus, é o diálogo com Deus, é exatamente ela que vai me fazer compreender a missão que Ele me deu de ir pregar o Evangelho. Então, se você e eu não temos a prática vital da oração, nós não teremos a compreensão da missão da igreja, que é levar o Evangelho. Então, eu volto a fazer a pergunta novamente. A oração ocupa lugar de preeminência na sua vida? A oração definitivamente é importante para você? Quantas vezes você se colocou diante de Deus em oração na semana passada? Estamos iniciando hoje a nova semana. Essa pergunta deve te fazer refletir, e a mim também, que nessa nova semana eu devo ser diferente. Essa nova semana eu devo melhorar. Por que vocês vêm aqui no domingo? Primeiramente, para louvar e engrandecer a Deus. Se tem sido outra motivação, você está vindo errado.
Mas, pela bondade dele, ele nos capacita, ele nos abençoa, falando conosco por meio da palavra. Qual a finalidade disso? Para voltar para casa falando, nossa, que sermão abençoado. Ou, como alguns me falam na porta, nossa, pastor, todo domingo Deus está descendo a vara em mim. Não é só para isso. Nós devemos sair daqui para sermos diferentes, melhores do que nós fomos na semana passada. Essa é a perspectiva. Então eles foram homens de oração. Então nós não alcançamos muitas coisas, nós não experimentamos muitas coisas. Bauru ainda não se rendeu aos pés de Cristo definitivamente, porque a igreja ora pouco. Eu oro pouco. Quando nós partimos do pressuposto da compreensão que a oração é o que me aproxima dele, porque é o diálogo que eu tenho com ele, então eu oro pouco. Porque eu devia entender a importância dela e fazer isso continuamente e ter sede de falar com Deus. Pense em alguém que você gosta de conversar aí e que dá vontade de falar com essa pessoa. Essa alegria, esse desejo por falar com Deus devia ser maior ainda. E o que acontece quando nós oramos? Eles estavam subindo e sempre quando oramos, Deus coloca pessoas que carecem na nossa caminhada. Tem aquele ditado que quando mais você ora, mais assombração aparece, não tem? Ele é verdade também. Ele é verdade também. Tem um ator americano muito famoso, um grande ator, para mim um dos melhores, tão melhor que eu esqueci o nome dele agora, Denzel Washington. Se vocês não sabem, ele é pastor e um grande pregador. E tem um discurso dele, um fragmento do discurso dele, que ele fala assim: quando o crente não é atormentado pelo diabo, alguma coisa está errado com ele. O diabo está sossegado, porque esse crente não dá trabalho para ele. Agora, quando o diabo te provoca, te persegue, te tenta continuamente, é sinal que você está incomodando ele. E como se incomoda ele? Vida de oração. Então nós temos tido isso. Quando nós temos vida de oração, coisas grandiosas acontecem. Você vai ser mais provado, pode ter certeza. Se você está tendo uma vida de calmaria, de sossego, sem provocações, sem tentações, eu garanto para você, alguma coisa está errada. Ou a Bíblia é mentirosa, ou Jesus foi um falastrão, que só enganou as pessoas, e as bem-aventuranças é a síntese de todo engano dele. De todo engano dele. Porque nas bem-aventuranças, o contraditório é que eu sofro, eu sou perseguido, eu tenho inimigos dentro até da minha casa por causa do Evangelho. Então, se a minha vida está tranquilinha, sossegada, em paz, eu não tenho sido perseguido, assediado, provocado, eu preciso orar mais. Porque isso é bíblico. O crente que não quer tribulação está no lugar errado. O crente que só quer bonança, alegria, sucesso, está no lugar errado. Porque seguir a Cristo é enfrentar todas as dificuldades de uma vida em santidade. Então ele subindo, um povo, umas pessoas, talvez familiares, estavam levando um paralítico de nascença. E esses detalhes são importantes. Por que dá o detalhe de nascença? Para mostrar para nós que aquele indivíduo era conhecido por toda aquela sociedade. Que todos sabiam que ele tinha aquele problema de limitação, ele não podia andar, e isso é muito antigo. Então a sociedade conhecia ele. Algumas famílias daquela época também aproveitavam disso, porque levavam cegos, paralíticos para os lugares mais públicos, e eles pediam esmolas. E as famílias viviam
dessas esmolas. Olha, foi uma época, não diferente de hoje, que as pessoas, se pudessem escolher não ser abençoadas por Deus, elas escolheriam. Veja a mulher que foi liberta pelo poder de Deus por meio de Paulo. Grandes empresários ganhavam muito dinheiro com ela, e a libertação dela causou a prisão dele. Então, uma condição de pessoas que vivem na miséria e ganham donativos e outras iniciativas até de governo, que as mantém na miséria, é um grande problema. Então, o indivíduo foi levado para pedir, encontrou com os dois homens que estavam indo orar, e aí ele faz o pedido: me dê uma esmola. A grande questão que o texto revela para nós é que as pessoas estão carentes. As pessoas estão pedindo. Mas não está falando de questão material. Não está falando do indivíduo que bate no seu vidro, lá no trânsito, quando você para no sinal vermelho e pede uma moeda de 10 centavos. Não é disso que está falando. O texto está falando de que quando nós estamos nos dirigindo à igreja, tem pessoas que estão desde o nascimento sofrendo e necessitando de uma intervenção divina na vida deles. E vocês conhecem pessoas assim. Vocês convivem com pessoas assim. Vocês trabalham com pessoas assim, que desde o nascimento não conhecem o amor de Deus. E vão conhecer por meio de quem? Me dê uma esmola. Aí Pedro fez algo maravilhoso que você e eu devemos fazer. Olha para nós. Você tem feito isso? Você tem saído e quando você fala do amor de Jesus, você tem essa autoridade do Espírito, Mercedes, de falar: olha para mim. Olha para mim, olha para a minha vida. Você tem essa autoridade? Como o apóstolo Paulo disse em alguns momentos, você é um livro aberto da graça de Deus na sua vida. As pessoas que caminham contigo, que vivem contigo, que trabalham contigo, que fazem parte do seu ciclo social, conseguem ver Cristo, não apenas no que você fala, e isso é determinante, você tem que falar de Cristo, mas também eles têm visto na sua vida. Você pode chegar para elas e dizer: olhe para mim. Pedro podia, João podia. A perspectiva textual é que esse homem olhou, mas numa visão humana, assim como a mulher no poço de Jacó: me dê água para que eu não venha mais buscar aqui. Assim como muitos seguidores curiosos de Jesus, que estavam atrás dele apenas para ver a multiplicação de pães e comer dos pães. Então, ao mesmo tempo que a humanidade está sedenta, ela tem uma sede que ainda não foi distinguida. Ela tem uma sede que ainda não foi respondida. E essa sede é do Evangelho. E aí entra a igreja de Jesus. Porque quando ela anuncia, quem está com sede começa a entender qual o tipo de sede que ela tem. As pessoas estão vazias, estão em crise, o suicídio só tem aumentado, a violência só tem aumentado. Você tem acompanhado as mídias aí? Violência contra mulher, estou falando de marido, de noivo, que estão espancando, levando até a morte mulheres, só está aumentando. E aí tem quem fale: esse é o problema do governo atual. Não é o problema do governo atual. Não é. Isso é problema da igreja.
Porque quando eu evangelizo, quando eu prego, pode ter o pior governo tomando conta de um país. É Deus quem governa a nossa nação. Agora, quando eu não faço isso, eu vou jogar a culpa no governo. Vou jogar a culpa no governador, no prefeito da cidade ou na prefeita da cidade, que não melhora a segurança. Mas o que você tem feito onde você trabalha para falar do amor de Cristo? Porque quando Cristo transforma a vida, Deus tira esse bandido que está roubando e matando e coloca no meio do povo dele. O que a gente precisa entender é que o mundo só não está pior porque nós fomos salvos. Porque se você não tivesse sido salvo, esse mundo estaria numa condição muito pior ainda. Porque os que estão aqui dentro não são os bonzinhos, não. Se você entendeu o que Paulo falou, o que estão aqui dentro, inclusive eu, são os piores. Já pensaram, então, se a salvação não tivesse sido derramada de forma tão abundante e graciosa sobre você? Sobre mim? Imediatamente, Pedro tem algo para oferecer muito maior do que esmola, muito maior do que religiosidade, muito maior do que cultura religiosa, muito maior do que teologia no sentido científico da palavra, muito maior do que teologia reformada, teologia calvinista, muito maior do que a história da igreja reformada e presbiteriana, muito maior do que você, muito maior do que eu. Foi quando ele falou, em nome do Senhor Jesus Nazareno, levanta e anda. O que você está oferecendo? Está oferecendo uma igreja? Está oferecendo errado. Está oferecendo um povo alegre, que cresce, que recebe bem. Vamos lá na minha igreja, porque lá os irmãos estão recebendo bem, abraçam e nós damos uma assistência. Está oferecendo errado. O que você está oferecendo? Ah, lá tem um louvor bacana, o pessoal tem ensaiado e tem trazido as músicas bem bíblicas, isso tem nos alimentado. Está oferecendo errado. Vamos na minha igreja, porque os pastores pregam e o sermão tem falado conosco e você vai ver algo diferente. Está oferecendo errado. A oferta está errada. Você tem que oferecer Jesus. É disso que a humanidade tem sede. Vamos lá comigo. Jesus estará lá. Vamos lá comigo, Jesus vai falar contigo. Vamos lá comigo, Jesus está me abençoando grandemente e Ele vai te abençoar também. É isso que nós estamos aqui para ofertar. Talvez a gente não parou para pensar nisso. Ah, mas eu tenho ofertado, eu tenho falado da minha igreja, tenho mandado até foto da minha igreja. Isso não é o importante é fale do amor de Jesus. O reino é muito maior que a nossa igreja. E é isso que eu preciso entender. Levanta e anda. E quando há uma vida de oração e evangelização, e é isso que nós vemos, ele anuncia o poder de Jesus, há resultados. Vejam aí que ele é curado, mas não apenas isso. Versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quem tem coragem de saltar aqui? Se eu falar, irmãos, vamos levantar e dar um salto agora, eu duvido, eu não dou. Né? Eu me lembro de um culto que eu fui, aí já é um absurdo também. Esse negócio do pregador ou do ministro de louvor, ficar assim, olha para o seu irmão e fala que ele é bonito, sabe essas coisas? Não dá certo. Eu fui na ordenação de um amigo, ordenação a presbítero, o pregador veio de fora. E aí esse negócio de trazer pregador de fora também, tem gente, ai que bom, tem pregador de fora. Daí o pregador, no meio do sermão lá, usou um texto lá da Páscoa de Jesus, pegando o jumento emprestado, lembra disso? Olha, eu falei, Jesus, eu não sou o melhor pregador, mas pegar um texto desse para usar na ordenação de presbítero, deve ser um Spurgeon da vida, vou aprender. E no meio do sermão lá, ele falou assim para os irmãos, olha agora para o seu irmão e fala para ele, você é o jumento de Jesus.
Mas eu falei para a Neise, eu vou levantar agora, eu não fico aqui mais não. Ela falou, você vai ficar assim porque o nosso amigo está sendo ordenado. Eu falei, então Deus tinha que me fazer surdo. Pelo menos até a ordenação, me faça surdo. Para eu não ouvir mais tanta besteira. Aí você vê a igreja, o absurdo é isso. O absurdo é isso, Deise. O povo olhando um para o outro, você é um jumento de Jesus. Eu falei para ela, eu quero ver alguém falar isso para mim. Vira e fala isso para mim. Eu sou um jumento de Jesus. Então tem essa, né? Aqui é uma questão muito exclusiva, muito clara, muito bem definida. Você não tem que inventar moda, você não tem que inventar eventos. Vamos fazer um evento para encher a igreja. O mesmo evento que enche não mantém as pessoas da igreja. Não se esqueça disso. Meu pai, em toda a simplicidade dele, um pastor leigo, na simplicidade máxima de um homem que trabalhou em empresas e que viveu a vida na empresa, ele dizia, se a palavra de Deus não trouxer as pessoas aqui, outras coisas podem trazer, mas elas não vão mantê-las na presença do Senhor. Então é isso que Pedro e João estão fazendo. Eles oram e eles falam de Jesus. E aí você tem a fisioterapia hoje, não é isso? Você se acidenta e daí passa por sessões de terapia, fisioterapia, para conseguir andar. Não é assim que acontece? Ou você faz uma cirurgia no joelho e daí faz 30 sessões e anda devagarinho até voltar a andar. Olha como que Deus faz aqui. O indivíduo nasceu paralítico, nunca andou na vida. Aí Deus opera o poder, transforma, cura e ele sai saltando. Esse é o poder de Deus. É esse Deus que vocês servem. É esse Deus que o povo está precisando e que vocês têm. Vocês estão entendendo como que esse Deus é poderoso e ele pode transformar vidas que estão carecendo profundamente e você e eu temos essa resposta para essas pessoas. Mas não para aí, porque ele opera além, ele vai além. Então as pessoas daquele lugar viram e glorificavam a Deus. Está vendo um testemunho? Olha, ele é paralítico de nascença, como que ele está pulando desse jeito? O poder de Deus transforma situações e transforma pessoas. E finalmente, irmãos, olha para o final do texto. Versículo 11, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. Encheram-se de admiração e assombro por isso que acontecera. A humanidade precisa conhecer o tamanho do nosso Deus. Mas isso só é possível se você tiver uma vida de oração e de evangelização. Que o Senhor te abençoe e que assim como João e Pedro, nós tenhamos uma experiência viva do que é ser igreja de Cristo Jesus. Para a glória dele, em nome do Senhor. Convido-vos a se levantarem. Obrigado, Pai, pela tua palavra que continua me exortando. E não poderia ser diferente. Essa igreja tem crescido. Mas ela precisa crescer com o resultado da minha evangelização. Da evangelização da Mercedes, da Eliana, da Eliane, da Laíse, do André Cardoso, da Maria Cardoso. Nós temos crescido e nós não podemos olhar para esse crescimento tão grandioso e falar é resultado da nossa evangelização, porque não é. A começar em mim. A começar em mim. Pai, eu entendo que o Senhor vai continuar exortando as nossas vidas até o momento em que nós entendamos a nossa missão, que não é outra senão anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então isso serve para mim e para todos nós. Muda o meu coração, muda a minha vida. Tira essa vergonha de crente, que não tem vergonha para pecar,
mas tem vergonha para falar do amor do Senhor. Não tem vergonha para entrar em lugares onde Cristo não tem sido glorificado, mas tem vergonha de estar no mesmo lugar e falar do amor de Cristo. Livra-nos das tuas palavras finais, que serão: vocês se envergonharam de mim e eu me envergonho de vós hoje. Livra-nos disso. Faça-nos igreja que viva uma vida de oração autêntica. Que a oração não seja evento nessa igreja. Que vigília não seja eventos nessa igreja. Mas que seja uma prática. Porque enquanto nós não entendemos que oração é aquilo que nos aproxima de Ti, da Tua vontade, nos fortalece a vivermos para o Senhor, a nossa vida será um fiasco, uma decepção, uma oscilação de existência. Então, transforma-nos a começar em mim. Faça-nos orar e evangelizar o Evangelho, a falar do amor, a pregar a salvação. Nos dê um domingo orientado por essas palavras. Hoje é o começo da semana. Que o Teu Espírito nos faça melhores nesses dois aspectos a partir de hoje, para a glória do Senhor e para o nosso bem, porque nós temos que obedecer ao Seu mandato. Agora nos guarde, que todas as nossas ações e reações nesse domingo possam agradar o Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a comunhão graciosa e transformadora de Cristo, o Senhor, que a iluminação e exortações do Espírito Santo permaneçam em vós, hoje e sempre. Amém.